O Supremo Tribunal Federal, STF, retomou nesta quarta-feira, 6, o julgamento que trata da descriminalização do porte de maconha para consumo próprio. A análise foi novamente paralisada, ao final da sessão, por um pedido de vista, mais tempo para examinar o processo, do ministro Dias Toffoli. Ele pode ficar com o caso por até 90 dias e não há data para a retomada. Foi o quarto pedido de vista do caso, que começou a ser julgado em 2015. O placar até o momento é de 5-3. 5 ministros foram a favor da descriminalização do porte de maconha para uso próprio: Gilmar Mendes, relator; Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Rosa Weber, já aposentada. 3 são contra e votaram pela manutenção como crime do porte de maconha para consumo: Cristiano Zanin, André Mendonça e Nunes Marques. Ainda faltam os votos do próprio Toffoli, e dos ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia. Flávio Dino não votará no caso porque sua antecessora na corte, Rosa Weber, já apresentou seu voto. Critérios. Já a maioria de votos formada pela necessidade de a corte definir um critério objetivo, como quantidade de droga, para diferenciar usuário de traficante. Todos os 8 ministros que se manifestaram foram a favor de fixar esse parâmetro. Até o momento, a proposta com mais adesões, 4 votos, estabelece um critério de até 60 gramas de maconha para se presumir o consumo. Essa sugestão foi feita no voto de Alexandre de Moraes. Aderiram a ela os ministros Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber. Cristiano Zanin e Nunes Marques propuseram como critério 25 gramas de maconha. André Mendonça sugeriu 10 gramas, mas isso até o Congresso deliberar sobre a diferenciação. Ele votou para dar prazo de 180 dias para essa definição pelo Legislativo. Já Edson Fachin votou pela necessidade de fixar objetivamente diferenciação entre usuário e traficante, mas propôs que essa medida seja tomada pelo Congresso. O que se discute? A discussão no STF gira em torno da constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, de 2006. A norma estabelece que é crime adquirir, guardar ou transportar drogas para consumo pessoal. Pela lei, a punição para esse crime envolve penas alternativas, como medidas educativas, advertência e prestação de serviços, e não leva à prisão. Ocorre que, como não há uma diferenciação clara e objetiva na norma entre usuário e traficante, polícias e o sistema de justiça acabam tratando de formas diferentes pessoas de acordo com a cor da pele, classe social ou local de residência. O artigo da Lei de Drogas trata de drogas no geral, sem especificar sobre determinados entorpecentes ou substâncias. Ao julgar o caso, os ministros que votaram a favor da descriminalização optaram por restringir os efeitos só à maconha, mantendo como crime o porte para uso pessoal das demais drogas. O caso analisado pelo STF tem repercussão geral, ou seja, o entendimento que vier a ser tomado pela Corte deverá ser adotado em processos semelhantes em toda a Justiça. Uma eventual descriminalização do porte de maconha para consumo, por exemplo, faria com que pessoas abordadas com a quantidade da droga considerada para consumo não sofressem as consequências penais, e o fato não entraria para seus antecedentes criminais. Barroso, não é liberação ou legalização. No começo da sessão desta quarta, 6, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, fez uma fala dizendo que a Corte não está discutindo uma legalização das drogas. O consumo de drogas no Brasil continuará a ser ilegal. As drogas não estão sendo, nem serão, liberadas no país por decisão do STF. Legalizar é uma definição que cabe ao Poder Legislativo, afirmou. Barroso também defendeu a definição de um critério objetivo para diferenciar usuários e traficantes. O tráfico de drogas é crime, sancionado com pena de prisão. Se não definirmos uma quantidade de maconha que deve, em regra, ser considerada como de uso pessoal, essa definição continuará nas mãos da autoridade policial em cada caso, afirmou. E esse filme nós já assistimos e sabemos quem morre no final. O homem negro e pobre que porta 10 gramas de maconha vai ser considerado traficante e enviado para a prisão. Já o homem branco, de bairro nobre, com 100 gramas da droga será considerado usuário e liberado. Portanto, o que está em jogo aqui é evitar a aplicação desigual da lei em razão da cor e das condições sociais e econômicas do usuário, e isso é tarefa do Poder Judiciário. O caso chegou ao STF em 2011 e começou a ser julgado em 2015.